Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Quero agradecer a SAF da Igreja Presbiteriana Conservadora aqui em Conceição da Feira, que fez o convite para eu estar falando hoje à noite para as amadas irmãs, nesse dia tão especial, o dia que se comemora o Dia da Mulher Presbiteriana. Quero parabenizar todas vocês, da mais nova à mais experiente, e que o nosso Deus continue abençoando vocês grandemente e transformando cada vez mais todas vocês um vaso de bênçãos nas mãos dele. Nós vamos meditar na palavra de Deus e para isso eu convido a todos que abram a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Diz a palavra do nosso Deus: nos dias que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais feliz, cada uma em casa do seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, chorando em voz alta, e órfã com um beijo se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas.
E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, para que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que o nosso Deus nos abençoe com a porção da sua palavra lida nesse instante. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos com a tua palavra aberta. Nos aproximamos dela com fé, crendo, ó Pai, que tu tens revelado a tua palavra para nos ensinar, para fazer-nos, ó Pai, andar nos teus caminhos e perceber a tua bondade para conosco, que somos tão pecadores, ó Pai. Ilumina-nos, nos ensina, Pai, através da tua palavra, e usa esse meio de mídia para falar aos corações de cada um, para falar ao nosso coração. E, ó Pai, abençoa cada mulher presbiteriana, cada mulher cristã, cada mulher que te ama, para que sempre continue crescendo na tua graça, no teu conhecimento e do Senhor Jesus Cristo. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Toda escolha gera consequências. O filósofo francês Sartre disse certa vez: viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Nós temos que entender, amados, que toda escolha que fazemos em nosso dia a dia traz consequências para a nossa vida toda. É bem verdade que Deus muitas vezes pode pegar aquelas escolhas que fazemos que não agradam a Ele e transformá-la ou transformar o mal em bênção. Mas quando nós fazemos as nossas escolhas, nós precisamos entender algumas coisas. Em primeiro lugar, a título de introdução, que as nossas escolhas não devem ser feitas por vistas, mas sim por fé. Elas devem ter como liame os ditames normativos da palavra de Deus. Deus nos dá a norma, Deus nos dá a direção para que nós possamos fazer as escolhas de acordo com a vontade de Deus. E para eu e você, para nós fazermos as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus, é óbvio, precisamos estudar as Escrituras. E elas ensinam através de histórias de outros povos, de outras pessoas que viveram em épocas diferentes do que a nossa, das consequências das suas próprias escolhas. E ela serve, a palavra de Deus, como uma grande bússola que orienta-nos para tomarmos uma decisão acertada. E certamente em toda escolha que fizermos, nós precisamos, em primeiro lugar, orar sempre ao Senhor. Pedir ao Senhor: Senhor, orienta-me. Eu preciso tomar essa decisão. Você precisa colocar diante de Deus: eu preciso, todas as nossas decisões. É bem verdade que existem decisões que são muito importantes. E essas devem ser sempre pensadas, repensadas.
Se você precisa tomar alguma decisão importante, converse com seus familiares, peça orientação, estude e orem juntos. Verifique as possibilidades, as consequências. Espere no Senhor a resposta do Senhor. O texto que nós acabamos de ler agora, de Ruth, do capítulo 1, você encontra aqui a narrativa de uma família que fez escolhas. E no verso 1 nos fala a época em que se passou essa história com Noemi, com toda a sua família. Diz o verso 1 de Ruth que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. A primeira colocação que é feita aqui, que o que aconteceu com Noemi, com a família dela, foi na época dos juízes. E é o livro anterior aqui ao livro de Ruth, é justamente o livro de Juízes. O livro de Juízes tem esse nome por causa dos vários governantes chamados juízes, que são as figuras centrais daquele livro. Em geral, os juízes eram líderes militares e guerreiros, muito mais do que pregadores da retidão. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas do efeito de seu comportamento pecaminoso. Ao estudarmos o livro de Juízes, nós percebemos e podemos aprender que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências da sua infidelidade, da sua má escolha. E o livro de Juízes também mostra que o Senhor está disposto a libertar, o Senhor está disposto a libertar o seu povo tantas vezes quanto se arrependerem dos seus próprios pecados. Mas algo nos chama a atenção no livro de Juízes. E se você voltar um pouco na sua Bíblia e ler o último versículo do livro de Juízes, no capítulo 21, o verso 25, você vai ter uma ideia o que acontecia na época de Elimeleque e de Noemi, ali no povo de Israel. Veja o verso 25 de Juízes diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Deu para entender o contexto do livro de Ruth com relação ao povo de Israel? Eles não tinham uma liderança ainda formada, e o grande problema, diz aí no verso 25 de Juízes 21, é que cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E é isso que nós vamos encontrar aqui no capítulo 1 de Ruth. Um homem fazendo escolha, procurando fazer aquilo que lhe parecia reto aos seus próprios olhos. O nome desse homem é Elimeleque. Diz aqui que houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu habitar nas terras de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque. Então há todo um contexto. Elimeleque, cujo nome significa meu Deus é rei, ou o Senhor é rei. Esse homem, mesmo tendo este nome, Elimeleque, significando meu Deus é rei,
ele não age de conformidade com o seu próprio nome. Mas ele toma as suas próprias decisões. A escolha que ele fez aqui foi devido à fome que aconteceu ali em Belém de Judá. Belém significava casa de pão, e havia fome ali. E porque havia fome em Belém, Belém seria terra de celeiros, onde havia vinho, onde havia azeite, onde havia trigo, e no entanto estava tendo fome. Certamente, amados irmãos, porque o pecado estava imperando e a mão de Deus estava pesando sobre Belém, sobre Judá. E Elimeleque, diante daquela decisão, daquela fome, ele resolve fazer uma escolha. Ele fez o seguinte: ele e sua mulher e os seus filhos, ele saiu. A primeira escolha que nós vemos aqui no capítulo 1 foi de sair. E alguém pode dizer, mas pastor, é claro, a família dele estava passando fome. Mas você vai entender que não nos diz que outros fizeram a mesma coisa que Elimeleque. Ele estava agindo por vista e não por fé. No fundo, ele estava desobedecendo ao Senhor. Ele deveria pensar e analisar e ficar na terra que o Senhor prometeu dar ao povo de Israel, a terra que emanava leite e mel, ou quem sabe buscar a face do Senhor e chamar todos para arrependidos, voltar para Deus, pedir que o Senhor fosse benevolente para com eles, mas Elimeleque ele prefere fugir. Quantas vezes, amadas irmãs, amados irmãos, nós preferimos fugir? E nem sempre fugir é a melhor opção. Nós temos que enfrentar as dificuldades. Às vezes fugir é a melhor opção. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que pecados com relação à área sexual, você deve fugir da mulher adúltera, você deve fugir da fornicação, você deve fugir de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas tem coisas que nós precisamos, ao tomar as nossas decisões, confiar no nosso Deus. E Elimeleque, ele não considerou, ao tomar a sua decisão de sair ali e morar em Moabe, algumas coisas essenciais quando se toma uma decisão dessa natureza, de sair de uma cidade com a sua família para um outro lugar. Por exemplo, ele não levou em consideração como era a cidade que iria morar. Moabe não era do povo de Israel. Os moabitas, pelo contrário, eram inimigos do povo de Israel. Lembra de Balaão? Foi o rei moabita que usou, queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E lá vai Elimeleque com a sua família. Ele não considerou que ele ia para uma cidade onde Jeová não era adorado. Ele iria para uma cidade onde não se guardava o sábado. Ele iria para uma cidade onde não existia um culto ao verdadeiro Deus. E naquela época é bem diferente da nossa época hoje. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, seja no templo, na nossa casa, mas a cidade, naquela época, era totalmente diferente. Elimeleque não levou isso em consideração. Não levou em consideração os seus filhos. Eles iriam crescer, querer casar. Você, mulher que tem filho ou filha, pense nisso. Você tem que levar em consideração essas coisas. E pensar até mesmo com relação à escolha do cônjuge dos seus filhos. Orar ao Senhor, será que este ou esta mulher, este homem é servo do Senhor? Orientar os seus filhos. As consequências da escolha de Elimeleque, nos é dito aqui que esse homem, então, ele foi lá morar em Moabe. E no verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi. Consequência.
E é interessante quando ele diz aí, ele saiu a habitar, ele saiu, a intenção dele era ficar um pouco de período lá em Moabe, até que a fome passasse e voltasse, mas quem disse que ele voltou? Ele faleceu lá em Moabe. Então Noemi ficou só. E do verso 4 e 5, nós notamos que Noemi então ficou lá. Diz o verso 4 que os seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Uma decisão. Parecia muito cômodo para Ruth, aliás, para Noemi, ficar ali. Bom, meus filhos estão vivos ainda, perdi meu marido, eles vão cuidar de mim, mas o que acontece? No verso 5 diz, morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Tá? Veja bem, ela ficou desamparada dos seus filhos. O texto é bem claro com relação a isso. Mas, amadas irmãs, Noemi não ficou desamparada de Deus. Nós devemos ter muito cuidado aonde nós ficamos. Existem vários momentos, escolhas nossas, ou com aquilo que nós agimos. Isso pode ser olhado em diversas maneiras. Você, por exemplo, ficar com raiva de alguém, você não perdoar, você ficar em um relacionamento que não agrada a Deus, seja no namoro, no noivado, ou seja até mesmo amizades de pessoas que não amam o Senhor. Tem aqueles que preferem ficar longe da comunhão do Senhor, e tudo isso vai trazer consequências. Então essas 2 escolhas foram feitas, apresentadas aqui em Ruth, capítulo 1. Mas existe uma outra escolha. A partir do verso 6 diz que, então se dispôs ela com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi, então, resolve regressar, voltar. É interessante que esse verbo voltar aqui, no hebraico, é o verbo principal de arrependimento. É alguém que está arrependida, que resolve voltar. E nada mais, nada menos aparece 12 vezes no capítulo 1. O retorno de Noemi e Ruth para Judá significava o retorno para o Senhor. E nós precisamos entender que Noemi está em Moabe, mas ela estava muito mal. E a pergunta é, será que haveria alívio para ela? Será que ela poderia sair daquele buraco que ela se encontrava porque se rebelara contra o Senhor? É claro que sim, amados irmãos. Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós precisamos entender a bondade de Deus em Cristo Jesus, que chama o seu povo ao arrependimento, que chama realmente para que nós voltemos para Ele. Porque dos próximos versos aqui, a gente poderia resumir isso numa frase: a bondade de Deus em Cristo chama o seu povo para voltar a Deus qualquer momento, assim como chama o estrangeiro para juntar a Ele. Noemi fica sabendo que a fome acabou. E como nós falamos no início, o período de juízo, o povo talvez tenha voltado para Deus em arrependimento e agora havia colheita lá, havia pão. Deus proveu pão em Israel, o Senhor guiava os juízes para trazer o povo de volta. Então Deus redime o seu povo mesmo quando o povo é infiel.
mesmo quando nós erramos em nossas escolhas, Deus quer que nós voltemos e Ele usa os meios necessários para isso. Talvez Noemi tenha perguntado, será que há solução para mim? E amados irmãos, sempre há solução para aquele que volta para o Senhor. Não importa quão longe você esteja, há sempre tempo para voltar. Lá em Moabe, não há abundância longe do Senhor, não adianta Noemi ficar por lá. Amadas irmãs, prezados ouvintes, você pode entender o seguinte, você pode ser um instrumento de Deus para mostrar às outras pessoas que às vezes a melhor escolha é voltar. E a partir do verso 8, então Noemi disse, ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como vós, como usastes com que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um à casa dos seus maridos, e beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. Então Noemi chega para as mulheres, para as suas noras e fala, olha, volte para a casa da sua mãe, e ela ora ao Senhor, Deus vai agir de benevolência para com vocês, Deus vai agir com amor, assim como vocês me amaram meus filhos, eu amei meu marido, mas uma delas não quis deixar Noemi. Quem foi? Ruth. Órfã volta, e o argumento de Noemi para que elas fossem embora é que ela não tinha mais filhos para que aquelas mulheres pudessem casar, não é? E então, não dá. Eu não tenho nada. Mas o que nos chama a atenção aqui é o fato de Ruth. O que aconteceu? A partir do verso 15 diz, disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguistes. Ruth não aceitou esses argumentos de Noemi. Nós não sabemos o que estava passando na mente daquela mulher. Talvez ela estava com medo. Estou voltando, ainda levo uma mulher moabita comigo, mas aí você percebe que Noemi, ela faz uma aliança, um pacto de amor. Qual foi o pacto de amor? Olha o que Noemi diz, ela ouve, aliás, de Ruth. Ruth, com bastante clareza, faz um pacto e diz aqui, disse, porém, Ruth, não me estes, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousaria eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Teu Deus é o meu Deus. Não deixarei. Ela faz um pacto, e não havia nada mais importante do que Noemi ouvir essa declaração de amor. Não há nada mais importante do que alguém dizer, olha, o seu Deus é o meu Deus, irmãs. Concordam? E elas foram, então vão até Belém. E percebam que Noemi não falou nada, tá bom, é assim, não dá para eu livrar de você. Então vamos, Ruth. E elas chegam lá e Noemi, as mulheres se aproximam dela, não é esta Noemi. E aí a consequência foi que Noemi, ela estava tão cheia de amargura, diz o verso 19, que então você vai ler o seguinte, quando chegaram a Belém,
Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Ou seja, Noemi, cadê o seu marido? Cadê os seus filhos? Onde é que estão os seus bens? E aí Noemi diz, olha, não me chamem mais de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que me chamareis Noemi, visto que o rosto do Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem afligido? Noemi estava cheia de amargura no seu coração. Ela não percebia a bondade de Deus que protegeu ela e a sua nora de volta a Belém, e não tinha percebido que ao lado dela tinha algo impressionante, algo de grande valor. Quem era? Ruth, aquela que havia feito um pacto de amor. Falou, olha, eu nunca vou te deixar, estarei sempre ao seu lado. Eu vou morrer ao teu lado. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi não entendeu essas coisas. E realmente, quando o coração está amargoso, às vezes não entende a providência de Deus. Noemi voltou pobre? Não. Noemi voltou com uma amiga, com uma mulher. Noemi não voltou com um homem, com os homens para protegê-la, mas ela voltou com Jeová, com o Senhor. Amadas irmãs, às vezes nós perdemos todas as coisas, quase todas as coisas, mas nós não perdemos a benevolência do nosso Deus, a providência do nosso Deus. O que Noemi está fazendo com Ruth aqui é muito triste. E às vezes nós fazemos, ou às vezes você, mulher, sofre essas coisas. Noemi não considera Ruth como uma pessoa importante. E amados, devemos ter cuidado com as nossas palavras. E esta é a dura realidade daquele amor igual Ruth declarou à sua nora, a sua sogra, aquele amor recete, aquele amor de benevolência, aquele amor incondicional. Ruth foi com uma mulher que era pobre, viúva, não tinha filhos, nada para dar para ela, mas Ruth estava disposto a amar. E Noemi não reconhecia nem mesmo o grande privilégio de ter Ruth ao seu lado. Às vezes, amados irmãos, não é isso que acontece com você? Ou talvez você envelhece e geralmente as pessoas não reconhecem mais o que você fez. Você batalha no seu dia a dia, na sua casa, e às vezes o seu marido não reconhece, os seus filhos não reconhecem o que você faz. Você age amorosamente e não reconhece, tá? Mas o que você vai fazer? Você precisa entender, assim como Ruth precisava entender, que na realidade, quando nós temos Deus como nosso Senhor, a nossa glória é o próprio Senhor. Qual é a glória de Noemi? Qual é a glória de Ruth? Entrar em Belém sem um protetor masculino. Noemi apenas com a mulher moabita, mas acima de tudo, o que Noemi tinha? Tinha Yahvé do seu lado. Existe maior glória do que esta. Deus, amadas irmãs, Deus está sempre do nosso lado.
Ele sabe da sua luta, dos teus fracassos, das tuas lágrimas, das tuas escolhas. Às vezes as suas escolhas não são de acordo com a vontade dele, mas Deus sempre está agindo providencialmente. Deus sempre está ao seu lado. Deus está trabalhando na vida de Noemi. Ruth também, ela veio por um caminho perigoso aos olhos do humano. Faz um amor pactual com Deus, com a sua sogra. Tornou-se vulnerável, mas mesmo assim, ela permaneceu firme ali, ao lado de Noemi. Para concluirmos, lembremos sempre, no mundo nós teremos escolhas. Mas lembrem sempre, o chamado de Deus por nós é sempre em primeiro lugar para que nós o amemos acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Você tem que pensar que toda escolha traz as suas consequências. E se você fez uma escolha errada, não tenha medo de voltar aos braços do Pai. Mas eu vou voltar como? Volte como você está. Há um hino que a gente canta, eu venho como estou. Perceba, em todos os momentos da sua vida, Deus te ajuda. Não podemos ter aquela visão de Noemi ditosa, eu parti por aí, o Senhor me fez voltar pobre. Deus estava agindo na vida de Noemi. Se nós continuássemos lendo aqui o livro de Ruth, nós vamos perceber como Deus, o nosso Deus, é um Deus maravilhoso, que apesar das nossas escolhas, apesar dos nossos erros, Deus tem transformado muitas coisas em bênção na nossa própria vida. Toda escolha gera consequências. Então você, prezado ouvinte, prezada irmã, como tem sido a sua escolha? Tem sido pautada de acordo com o liame da palavra de Deus, da vontade de Deus? Ore, peça a Deus orientação. Faça isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, que Tu estejas aplicando a Tua palavra no coração de cada ouvinte. Perdoa, porque muitas vezes nós somos como Noemi, não percebemos o Teu cuidado, a Tua providência na nossa vida. Ajuda cada um de nós nas nossas escolhas, que são tantas, e às vezes são escolhas tão sérias, que trazem consequências para toda a nossa vida. Nos dê sabedoria. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo.